Se você tem lipedema e já tentou várias dietas diferentes e teve pouquíssimo resultado ou nenhum resultado, esse vídeo pode te ajudar a entender melhor o seu corpo e qual a dieta, uma estratégia que pode te dar um resultado diferenciado, que é a dieta cetogênica. Primeiro, a gente precisa lembrar que o lipedema é uma condição crônica e inflamatória que normalmente acontece nas mulheres, até por causa da questão hormonal, ele tem uma relação com a predominância estrogênica, mas a gente precisa lembrar que o lipedema não se trata só de obesidade. Além de acúmulo de tecido adiposo, a gente está falando de má circulação, de inflamação, a gente não está falando só na necessidade de perda de peso, porque existem mulheres, aliás, que não estão acima do peso, mas tem o lipedema. Então, a gente está falando de dor, de edema, de retenção de líquido, de sensação de peso, de sensibilidade nas pernas. E, via de regra, a característica principal do lipedema é realmente o acúmulo desproporcional de gordura em membros inferiores. O ponto central aqui que eu quero tratar nesse vídeo é: nem toda estratégia nutricional serve para tratar o lipedema. Exatamente por causa do que eu acabei de falar. O lipedema não é só uma questão de sobrepeso, não é só uma questão de emagrecimento. A gente precisa modular todo o metabolismo para melhorar a circulação e inflamação, essa retenção hídrica. Existe um conjunto de coisas que precisam ser pensadas no tratamento do lipedema. E os estudos começaram a olhar para a dieta cetogênica porque ela vai agir exatamente nesses mecanismos do lipedema. Ela entra nesse debate não só porque ela vai ajudar a atuar no peso, mas também no quadro inflamatório e metabólico. Então, vários estudos recentes têm mostrado que a dieta cetogênica, quando bem conduzida, ela não só ajuda nos números da balança, como em alguns estudos houve melhora do quadro de dor, de qualidade de vida, de medidas corporais e principalmente de marcadores metabólicos. Então, antes de mais nada, o que é essa dieta cetogênica? Uma estratégia nutricional e ela tem um objetivo final. Dieta cetogênica ela é baseada em principalmente gorduras. Primeiro ponto que eu preciso falar sobre cetogênica é: não é qualquer gordura. Precisamos priorizar, obviamente, gorduras boas, gorduras consideradas mais anti-inflamatórias. E ela tem uma restrição de carboidrato. Na verdade, a dieta cetogênica é quase zerada em carboidrato. A gente só não fala que ela é zero carboidrato, porque mesmo os alimentos que têm teores muito baixos em carboidrato, tem algum resquício, mas um nível tão baixo que leva o seu corpo a criar adaptações para utilizar corpos cetônicos no lugar da glicose. Que quando a glicose está em falta, o nosso corpo, muito inteligente, ele se adapta. E aí ele começa a criar transportadores de corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos, eles vão ser utilizados como principal fonte de energia, inclusive para o cérebro, quando não há glicose disponível. E uma das coisas mais interessantes com essa estratégia nutricional é que o mecanismo se volta para a redução de insulina. Insulina é um hormônio que o nosso corpo libera quando a gente está em estado alimentado, cuja função é captar glicose para dentro das células. Então, toda vez que você come muito carboidrato, o seu corpo libera insulina para que esse carboidrato entre nas células. Quando essa insulina não faz o seu trabalho direito, a gente chama de resistência à insulina. Então, você come, a insulina aumenta, mas esse trabalho de entrar a glicose nos tecidos acaba não acontecendo. Só que a resistência à insulina faz com que o seu corpo entenda que não está tendo a captação dessa glicose, produz mais insulina e você fica com insulina muito alta. Esse hormônio é muito importante no nosso corpo. Mas quando ele está em níveis muito alterados, muito altos, de forma crônica, ele vai ser um dos principais mecanismos que vai inibir quebra de gordura, lipólise, e vai induzir deposição de gordura, né? Lipogênese. Então, um dos mecanismos que
que acontece tanto na obesidade quanto também no lipedema é a resistência à insulina. Numa dieta onde existe um teor muito baixo de carboidrato, essa insulina tende a baixar muito e tornar o seu metabolismo, deixar, na verdade, o seu metabolismo em um ambiente mais lipolítico, de mais quebra de gordura por causa desse hormônio que vai estar muito baixo. Não é só o carboidrato que estimula a insulina, isso é importante de frisar. Proteínas também, algumas mais do que as outras, mas a gordura, ela não estimula a insulina e é por isso que a base dessa dieta são as gorduras boas. E não é só o estímulo à lipólise, inibição da deposição de gordura, a lipogênese, que acontece quando baixa a insulina. Você melhora essa questão da sensibilidade à insulina e você melhora parâmetros metabólicos e inflamatórios, porque a resistência à insulina em si já induz a inflamação. Então, veja bem, eu não estou te dizendo que insulina é um hormônio ruim. O trabalho mal feito desse hormônio, vamos colocar assim, induz a um ambiente inflamatório no seu corpo, o que é comum em mulheres com lipedema. Então, os trabalhos, os artigos, os estudos que nós temos atualmente discutem essa redução de insulina com a dieta cetogênica, com a diminuição da inflamação sistêmica e também do estresse oxidativo, que é outro ponto importante na patogênese do lipedema. Quando eu falei para você sobre os corpos cetônicos, existe um em específico chamado beta-hidroxibutirato, que não só é um dos corpos cetônicos que vai te dar energia na falta de carboidrato, de glicose, como ele também tem a capacidade de modular inflamação. E quando eu falo de modular a inflamação, a gente também pensa na redução de edema, de retenção de líquido e de dor. Além disso, os estudos também mostraram que a dieta cetogênica melhorou a circulação linfática, o que também é mais um motivo da melhora da redução do edema e a melhora daquele desconforto, aquela sensação de peso nas pernas, porque a circulação de uma forma geral melhora. Eu tô falando para você que essa estratégia nutricional vai agir em várias frentes: metabólica, inflamatória e sintomática. Os resultados dos estudos são muito promissores, mas eu não vou falar para você que essa é a única forma. A gente sempre tem que considerar individualidades, a adesão de cada uma, porque ela é uma dieta restritiva, principalmente para aquela pessoa que tem compulsão por carboidrato, por doces. Existe também a dieta mediterrânea, que é uma dieta que vai ter um pouco mais de carboidrato. O mecanismo é completamente diferente, mas ela também vai ter uma ação anti-inflamatória no organismo. Existe a possibilidade de oscilar entre as duas estratégias, que é o que eu particularmente gosto de fazer, deixar um período em estratégia cetogênica, outro período em mediterrânea. São duas estratégias que vão agir na inflamação, mas vai ter períodos ali até de variedade alimentar, porque a gente precisa considerar na variedade de alimentos, na microbiota intestinal. Então, alternar entre esses dois tipos de estratégia é uma coisa muito válida e que funciona. Se fala de dieta cetogênica, algumas pessoas já tentaram da forma mais solta, vamos dizer assim, porque talvez você já tenha ouvido falar da dieta cetogênica antes, como algumas pessoas confundem com dieta da proteína, onde a pessoa come muita carne liberada, presunto, queijos, e não é exatamente isso, tá? Há uma diferença entre dieta cetogênica e dieta da proteína. Porque na dieta cetogênica, o astro da dieta são as gorduras, principalmente boas, e não a proteína. Existe uma quantidade de proteína ali normal, porém não muito alta. Então, são dietas diferentes. E o ideal é que se priorize comida de verdade, porque a gente está falando de controlar um quadro inflamatório. Então, industrializados não são indicados para esperar esse resultado final. Outra coisa, quanto menos gorduras saturadas, por exemplo, melhor. Não que não possa ter, pode. Mas a prioridade são as gorduras, azeite, abacate, nozes, amêndoas, e não
excesso de queijos, bacon, gordura da carne, como muita gente imagina. Então, essas pequenas diferenças é que vão ser o diferencial para o resultado final. Outra coisa importante é que pode e deve ter vegetais nessa dieta considerados de baixo carboidrato. Então, por exemplo, todas as folhas podem ser usadas numa dieta cetogênica, elas vão ter quantidades ínfimas de carboidrato. Até porque a gente vai precisar cuidar da microbiota sempre, ter fibras, ter polifenóis, ter fitoquímicos nessa alimentação. Então, as frutas de baixo teor de carboidrato, como morango, como melão, como limão, precisam estar presentes nessa dieta também, porque ali a gente está tendo um controle glicêmico e de carboidrato. Mas a qualidade nutricional precisa estar presente se a gente quer esse resultado final não só na balança, mas no metabolismo e no quadro inflamatório dessa paciente. Agora me conta, você já fez dieta cetogênica? Já ouviu falar na dieta cetogênica? Se inscreve aqui no canal, deixa aqui nos comentários sobre o que você pensa sobre esse tipo de estratégia nutricional para o controle do lipedema. E lembrando, a dieta cetogênica parece promissora, mas a gente sempre leva em consideração, como eu disse anteriormente, as individualidades, a adesão e, no final das contas, o objetivo é não só o peso na balança, mas a qualidade de vida de cada paciente. Até o próximo vídeo.